Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 7 de dezembro de 2024. Eu sou Ana Nery. Começa agora o programa Papo de Especialista, uma parceria da Rádio Alvorada com a PUC Paraná, Campus Londrina. O tema do nosso programa de hoje é inteligência artificial na educação. A nossa convidada é Patrícia Sardeto, professora do curso de Direito da PUC Paraná, Campus Londrina. Antes de entrarmos a fundo neste assunto tão importante, você confere o Giro PUC. Papo de Especialista. Você pode entrar na PUC Paraná Londrina por meio da nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São considerados os resultados obtidos nas edições realizadas a partir de 2013. Os candidatos aceitos pela universidade devem ter alcançado no mínimo 450 pontos na nota total do exame, além de não ter zerado na redação. As inscrições podem ser realizadas até 30 de março de 2025, através do site da PUC Paraná. O resultado é divulgado até 15 dias úteis após a inscrição no processo seletivo. Já tem um diploma, mas deseja ampliar seus conhecimentos com outra graduação? Saiba que você pode ingressar na melhor universidade do Paraná, de acordo com o ranking Times Higher Education 2025 e ainda melhor, sem precisar realizar o vestibular e com possibilidade de bolsa de 20% em todo o curso. Veja os documentos necessários e o passo a passo em graduação.pucpr.br. E a especialização em inovação e inteligência artificial para negócios da PUC Londrina destina-se a formar gestores e líderes capacitados para utilizar a inteligência artificial como ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão, inovação e eficiência nos negócios. O curso totalmente online foi desenvolvido para profissionais de formação em negócios, abordando a IA de forma prática e acessível, sempre focada em resultados empresariais, com uma estrutura voltada ao entendimento e aplicação das principais ferramentas de inteligência artificial em contextos organizacionais. O curso possibilita que os participantes desenvolvam uma visão estratégica orientada por dados, tornando-se aptos a liderar transformações digitais com uma abordagem centrada no usuário e na inovação contínua. Saiba mais no site da PUC Paraná Londrina. As inscrições estão abertas. Papo de Especialista. E agora vamos aqui dar sequência ao nosso programa Papo de Especialista, este programa que é uma parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada. E como avisamos no início deste programa, a pauta de hoje é inteligência artificial na educação. E a nossa convidada é a professora do curso de Direito da PUC Paraná Campus Londrina, Patrícia Sardeto, que eu tenho a alegria de receber conosco aqui nos estúdios da Rádio Alvorada. Professora, muito bom dia, seja bem-vinda. Prazer é meu estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente tem estudado e tem vivenciado, né, na educação com inteligência artificial. E falando um pouquinho sobre a professora Patrícia, ela é professora do curso de Direito da PUC Paraná Campus Londrina, também membro do Observatório de Inteligência Artificial na Educação Superior da PUC Paraná e endosser do Home Call for All Ethics da Fundação Renaissance Vaticano. Olha só, hein? Fala um pouquinho sobre essa especialização aí da Fundação lá do Vaticano. Olha que interessante. Pois é, na verdade, assim, quando eu comecei a me dedicar um pouco, né, a trabalhar com inteligência artificial, um dos aspectos que são super relevantes, que é super relevante, é a questão da ética, né, que a gente volta a falar muito de ética agora nesse ambiente de inteligência artificial. E o Papa, em 2020, ele cria
a Fundação Renaissance, né, que elabora um chamado, que é o chamado de Roma para uma inteligência artificial ética. Então, a gente pode, individualmente ou como instituição, se filiar a esse chamado, né, endossar esse chamado e replicar, promover as suas diretrizes. Que bacana. Então, falando agora sobre inteligência artificial, um assunto que está super em alta cada vez mais, um assunto que a gente vai conviver com ele para sempre, né? Porque é algo que veio para mudar mesmo, de fato, a história da humanidade. Então, gostaria que a professora começasse contextualizando um pouquinho, falando para a gente o que é a inteligência artificial e como ela já está inserida no nosso cotidiano. Então, falar sobre inteligência artificial às vezes é um pouquinho difícil, porque é uma questão mais técnica, mas deixando de uma forma muito simples, né? Inteligência artificial é uma tecnologia que a gente se propõe a fazer com que a máquina possa desenvolver atividades que, para nós humanos, seriam inteligentes, né? Então, que ela possa, de uma forma eficiente, inteligente, realmente está desenvolvendo ali atividades, aplicações que os humanos fariam, né? Sim. Professora, como a inteligência artificial está também impactando o cenário educacional global, já que estamos falando, né, sobre a inteligência artificial voltada para a educação? Então, nós estamos num momento assim de boom, né, da inteligência artificial. Hoje, né, em qualquer área vai se falar de inteligência artificial, o impacto tem sido muito grande, mas não é uma área de estudos nova, né? A gente tem lá desde 1950 inteligência artificial sendo estudada, desenvolvida, pesquisada. Agora nós estamos num momento realmente, né, que a inteligência artificial ela está no seu auge de desenvolvimento. E isso impacta muito o cenário educacional, porque nós temos aí muitas ferramentas à disposição, pouco tempo para nos atualizarmos, né? Acho que a grande questão hoje no mundo é a velocidade com que as novas tecnologias se apresentam, e com a inteligência artificial não é diferente, né? Então a gente tem que ir aprendendo com o bonde andando, né? Tá se atualizando e acompanhando com tudo que vem de novo aí. E no setor educacional, em todos os níveis, né? A gente percebe aí, desde do fundamental até o ensino superior, né? É por isso que é importante, assim, a gente não ficar para trás, sempre buscar conhecimento, nos atualizarmos, senão, né, a gente vai tendo dificuldade aí de viver em meio a tantas tecnologias. Professora, agora falando, quais são as principais diferenças entre o ensino tradicional que nós estamos acostumados e o ensino que utiliza agora a inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, ela vem nos oferecer alguns recursos, e é lógico que quando a gente olha, né, nesse meio, a gente vai falar muito de igualdade de acesso, então essa é uma preocupação grande, né, inclusão e tudo mais, porque nós temos várias ferramentas, nem todos ainda têm acesso, mas o que a gente está percebendo é que as escolas, universidades já têm inserido, né, nos seus, muitas, né, têm ambientes de aprendizagem, né, utilizam já ambientes de aprendizagem e já tem algum tipo de inteligência artificial embutida. Então, por exemplo, né, às vezes um chatbot que já conversa com o aluno, já vai identificando uma ou outra dificuldade para já sinalizar um percurso, né, de aprendizagem que ele poderia fazer diferente. Então, né, essa é uma possibilidade. O próprio ensino personalizado é algo que a gente já tem bastante pesquisa e alguma aplicação já nesse sentido. Mas, de novo, volto a reforçar, né? A gente está num momento que tem tecnologias super avançadas, ferramentas avançadas, algumas instituições já utilizando, mas outras ainda não, né? Então, é um momento da gente também estar conseguindo e tentando
popularizar um pouco, utilizando ferramentas talvez gratuitas, que poderiam estar ampliando esse acesso, né, da inteligência artificial na educação. Você está ouvindo Papo de Especialista. Muito bem, chegou a hora, professora, do nosso primeiro intervalo aqui no programa Papo de Especialista. Você que está na sintonia da FM 106.3, fique aí ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre inteligência artificial na educação. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Rádio Alvorada, a rádio da família. Você está na FM 106.3, acompanhando o programa Papo de Especialista. Este programa que é uma parceria da Rádio Alvorada com a PUC Paraná, Campus Londrina. O tema de hoje é um assunto muito interessante. Estamos conversando sobre inteligência artificial no contexto da educação. E a nossa convidada é Patrícia Sardeto, professora do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Campus Londrina. Ela é membro do Observatório de Inteligência Artificial, como nós já falamos aqui no primeiro bloco, né? Da endorser de Home Call for All Ethics da Fundação Renascense Vaticano. Agora vamos continuar o nosso assunto. Conversando aqui com a professora, gostaria que ela desse alguns exemplos práticos de aplicação de inteligência artificial, já que estão sendo usadas, né, professora, nas escolas, também nas universidades. Então, nós temos vários caminhos aí para a gente identificar essa utilização, né? A gente poderia pensar na própria gestão da escola, então nós já temos algumas ferramentas aí utilizadas para a gestão que vão auxiliar, né, na eficiência, na análise de dados mais acurada. Então, só para citar um exemplo, né, em termos de gestão educacional. Já tem ferramentas que conseguem fazer uma previsão de evasão do estudante. Então, isso é super interessante, né, para a escola, para a universidade, que ela consegue ali, identificando padrões de utilização do ambiente de aprendizagem, consegue identificar se esse aluno acessou a plataforma, não acessou, quanto tempo ele tem se dedicado aos estudos, né, via plataforma. Então, é uma forma da gente estar utilizando a inteligência artificial. Pelos professores, né, a gente tem feito, especialmente na PUC, né, tem feito oficinas, cursos de formação para auxiliar o professor na utilização, então, de ferramentas de IA, que pode ser desde a elaboração, né, de um plano de ensino, de um plano de aula, passando pela, talvez a gente pode pensar, né, em insights para algo diferente em sala de aula, então isso é bastante interessante também. E para os alunos também, né? Estamos aí fazendo oficinas, conversando, também pedindo para que os professores, né, orientem em sala de aula esse bom uso da inteligência artificial. Patrícia, como os professores e alunos, eles têm reagido assim à introdução dessas tecnologias na educação? Eu acho que dá para a gente dizer assim, com bastante empolgação, mas por outro lado também muito medo, né? Eu acho que por parte dos alunos é mais empolgação, né? Então a gente percebe assim que eles estão usando bastante, uma ou outra ferramenta em especial, né? E tem se deparado com um mundo que é extremamente deslumbrante, né? Então, às vezes o professor pede uma pesquisa, uma análise crítica de um texto, e ele consegue, utilizando, né, uma ferramenta de inteligência artificial, ter um texto muito rápido, pronto, um texto que parece coerente, bem escrito. Então, eu diria que para o aluno esse é um mundo deslumbrante.
O professor já é aí um misto de medo, preocupação com que, né, vem e a forma como esse aluno está utilizando. Então a gente tem, né, pautado muito ali para estar orientando os alunos na utilização. A PUC, através do Observatório de Inteligência Artificial, elaborou diretrizes para o bom uso da inteligência artificial. Então, isso já entrou, essas diretrizes, né, elas foram aprovadas ainda no primeiro semestre. Então, já entrou no nosso ambiente de aprendizagem em todas as disciplinas. Então, os alunos tinham acesso, os professores também. E a gente reforça isso em sala de aula. Então, tem algumas regrinhas ali que são necessárias à observância. Professor, eu fico pensando aqui nos desafios, principalmente da parte dos professores, né, que você até falou da empolgação dos alunos, os recursos que a inteligência artificial pode trazer ali, por exemplo, como você falou também, que o aluno tem uma tarefa para escrever um texto, enfim, ele chega ali numa ferramenta como, por exemplo, o ChatGPT, que também, inclusive, tem que saber colocar os comandos lá, né, tem que saber usar, coloca que quer um determinado texto e já sai praticamente com o trabalho pronto. Aí eu fico pensando no desafio, assim, porque antes, né, antigamente o aluno ia lá na biblioteca, pesquisava, estudava, depois veio o Google, que a gente pode falar aqui, que o pessoal colocava o tema e vinha, e agora a inteligência artificial com muito mais recurso. Então, fico pensando também nessa parte, né, do desafio para os professores que podem receber ali praticamente trabalhos todos prontos que foram feitos pela inteligência artificial. E como que os professores conseguem, assim, ter, não sei se é essa expressão que eu posso usar, malícia, até para perceber, né, para fazer uma correção, se a pessoa realmente pensou para fazer aquilo ali ou se ela fez tudo pronto pela inteligência artificial. Nós temos que usar de algumas estratégias, né? Então, acho que um ponto que você tocou é interessante, né? Antes a gente pesquisava, ou ia na biblioteca, ou, né, algum site de busca, como o Google, que era bastante utilizado, né? Hoje a gente fala em inteligência artificial generativa. Esse termo generativa é justamente porque a gente está diante de uma tecnologia que agora consegue gerar conteúdo, ele cria conteúdo, né? Então, antes a gente só pesquisava. Vinha ali algumas referências, alguns sites que a gente poderia copiar e colar, também acontecia muito, né? Mas hoje a gente já tem aí, né, por exemplo, o ChatGPT, que está sendo a ferramenta mais utilizada, criando o texto. Tá? Então, assim, por parte dos professores, né, quais seriam as estratégias? Realmente muita conversa em sala de aula, muita orientação, e apresentar também situações, né, ou atividades onde a gente consegue detectar que ainda a ferramenta ela não é perfeita, ela cria respostas que às vezes não existem, ela dá informação, por vezes, inverídica. O texto parece muito bem escrito, mas se a gente começa a se atentar em algumas questões, a gente vê que às vezes é muito genérico, não aprofunda em determinados pontos. Então, quando a gente pede, né, uma análise crítica, tal, a gente já percebe que a gente consegue detectar. Então, a malícia, né, do professor, eu diria também aqui, se estiverem professores ouvindo, né, a gente começar a utilizar também, né, porque a gente sabe que os alunos estão utilizando. E se a gente não usa a ferramenta, a gente não consegue encontrar os padrões de resposta. Eu acho que se a gente usa, a gente, lendo o texto, já identifica alguns padrões. Professora, vamos para mais uma pergunta, assim, desafiadora. Você acredita que a inteligência artificial pode substituir professores em algumas funções ou ela será sempre uma aliada? A pergunta é difícil porque essa questão é em todas as áreas, né? A gente está aí num momento de realmente se perguntar, né? Será que a inteligência artificial veio para substituir o humano, né, nas suas atividades? Eu prefiro achar que ela é uma aliada, né? Que pode ser que haja ali alguma substituição em áreas menores, áreas mais repetitivas,
né? Mas que, no geral, ela fica como aliada. Muito bem, então vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio Alvorada, a rádio da família. Não desligue o rádio, Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Estamos de volta com o programa Papo de Especialista aqui pela sua FM 106.3, Rádio Alvorada, a rádio da família. Tema de hoje, inteligência artificial na educação. Estamos conversando com a professora Patrícia Sardeto, professora do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina. Vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. Professora, como garantir a privacidade e a segurança dos dados dos alunos e também os professores ao usar as ferramentas de tecnologia, ou melhor, de inteligência artificial? Esse tema é super importante. Eu estudo há um tempo já inteligência artificial, mas também um outro tema que para mim é bastante importante é a questão da privacidade e proteção de dados, né? Agora a gente tem aí, desde 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, então eu diria que essa lei é uma grande aliada, né? E a gente tem que conhecer ali, né, o que ela traz em termos de propostas de segurança, tanto nós, né, enquanto professores, quanto a própria instituição. Além de conhecer, ela tem que estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E um dos requisitos ali da lei é que a instituição, né, então pensando aqui a escola, a universidade, tenha um encarregado de dados pessoais, então é essa pessoa que vai zelar por toda a política de privacidade dentro da instituição e vai promover também, vai ser um canal ali para estar estimulando, promovendo políticas que tragam informações, esclarecimentos, né? Então, essa é a questão da lei, que ela tem que estar super conectada com todo o encaminhamento que a gente faz de utilização de inteligência artificial na educação. E eu diria que quando a gente opta, né, por estar utilizando uma ou outra ferramenta, também tem que haver uma preocupação, e aí digo nós enquanto professores, mas indivíduos, né, a gente não utiliza só no âmbito da educação, né, isso é importante que todos saibam. Então, quando a gente está utilizando uma nova ferramenta, então, por exemplo, né, vou citar de novo o ChatGPT porque está sendo a mais utilizada. Toda ferramenta ela tem ali um ícone de configurações. Então, é interessante que a gente vá nas configurações, verifique qual é o padrão. Normalmente, o padrão, pensando aqui em ferramentas de inteligência artificial, normalmente o padrão ele vem para que toda a minha interação ali na ferramenta ela seja compartilhada para fins de melhoramento da ferramenta. E eu posso desativar isso, então eu posso continuar usando a ferramenta, mas desativar essa configuração e fazer com que a minha interação ali na ferramenta seja somente minha e não para treinar a ferramenta. Então seria uma dica, né, para a gente estar um pouco mais atento a essa questão de segurança. Ler políticas de privacidade das ferramentas, eu sei que é difícil, ninguém lê, mas vale a pena, né, passar o olho, ver se tem alguma configuração que a gente pode adequar e não ir aceitando tudo que a gente recebe. E nesse bloco nós estamos conversando aí principalmente sobre a ética e os desafios da inteligência artificial na educação, mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa, que eu quero fazer para a professora, que a gente está sempre anunciando aqui, professora Patrícia, que você é professora do curso de Direito, e aí você foi então provavelmente fazer uma especialização em inteligência artificial. E já que estamos falando de educação, é um desafio que os professores, né, dos tempos atuais
precisam, nem todos obrigatoriamente vão fazer uma pós-graduação, né, alguma especialização nessa área. Mas eu gostaria que você falasse como e por que assim você optou por buscar e se aprofundar em inteligência artificial e por que os professores também devem se atualizarem e buscarem cada vez mais conhecimento nesta área. Então, nós ali, o curso de Direito, né, ele vai sempre ter um olhar um pouco na regulação, então a gente está sempre preocupado ali com a existência de leis que possam trazer alguma espécie de segurança, trazer também alguma sanção quando algo não é respeitado, né? Então, quando a gente olha inteligência artificial pelo viés do direito, né? Então, vem muito essa questão da regulação. E isso, assim, a gente já tinha estudo, eu, em especial, né, já ia nessa linha, mas a gente percebe também que, falando de novas tecnologias, em especial inteligência artificial, um outro tema que vem muito forte é a questão da ética, não basta só a lei, a gente tem que ter alguns critérios éticos na utilização, então aí eu deixo um pouco o lado, né, do direito, da regulação, só da lei, mas para falar de ética também. E é uma área que a gente precisa entender um pouquinho, a parte técnica, né? Então, eu agora estou fazendo um curso, né, na verdade é um curso tecnólogo de inteligência artificial aplicada, justamente para entender um pouco mais a parte técnica, né? Que eu acho que é importante para a gente poder entender, explicar um pouco mais também, né? Para as pessoas, para o nosso meio ali, né? Então, os próprios colegas professores, os nossos alunos, então isso é importante. Muito bem. Falando de ética, né, professora, aqui você falou agora da importância, então, quais são os limites éticos que devem ser considerados ao usar a inteligência artificial na educação? Nós temos alguns documentos que falam sobre ética, até mesmo, né, antes de termos uma lei, né, a gente tem a primeira lei que foi promulgada agora na União Europeia, foi em julho desse ano, mas antes nós tivemos aí toda uma caminhada de orientações, diretrizes éticas, guias, né, então essa questão ética é muito forte. Um documento que eu citaria aqui, justamente porque eu faço parte ali, né, da Fundação Renascença, é a apresentação de 6 critérios éticos, né, que seria a questão da transparência, que é super importante, a gente tem que saber, né, o que é feito com a inteligência artificial, a questão da inclusão, então já comentei, né, no primeiro bloco, responsabilidade, em especial aqui quando a gente está falando de educação, né, a gente sempre toca nesse ponto com os alunos. Não importa a ferramenta que você esteja utilizando, sempre o ser humano é autor. Você é responsável pelo que está escrevendo. Então, revise, complemente, coloque referências, porque o trabalho é teu, né, enquanto pessoa. A questão da imparcialidade, da confiabilidade da ferramenta e um outro aspecto super importante, né, a questão da segurança e da privacidade. Então, é um aspecto ético super importante. Nós, ali no observatório, com as diretrizes, né, ali da PUC, nós ainda incluímos a questão da rastreabilidade, da centralidade do ser humano. Então, assim, isso é super importante, né? Estamos utilizando ferramentas. No centro, sempre o ser humano. Professora, como a legislação brasileira, por exemplo, né, como a LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados, afeta o uso de inteligência artificial na educação? Completando, né, essa pergunta vem completando aí o que você vinha falando há pouco. Então, aqui no Brasil, nós não temos ainda uma lei de inteligência artificial, uma lei para o uso da inteligência artificial. Então, como eu citei, né, a gente tem a primeira ali aprovada, que foi na União Europeia, agora em julho de 2024. Nós temos um projeto de lei aqui no Brasil que é de inteligência artificial. Então, nesse vácuo, a gente acaba se valendo muito da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz alguns parâmetros aí que vão nos auxiliar, né, em critérios de segurança,
algo em relação à responsabilidade também. Encerrando agora o nosso terceiro bloco do programa Papo de Especialista, um programa em parceria com a PUC Paraná Campus Londrina, onde a gente conversa temas da atualidade com especialistas nesses assuntos, mas também numa linguagem acessível, que todos podem entender, compreender. Então este bate-papo está sendo muito especial. O primeiro comigo, né? A Renata de Paula, que nos deixou no último sábado, foi seguir agora um novo rumo como professora universitária lá na cidade de Maringá. Então, com muita alegria, eu, Ana Nery, estou aqui com você. E nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta para encerrar o nosso Papo de Especialista, falando neste sábado, 7 de dezembro, sobre inteligência artificial na educação. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Estamos de volta com o programa Papo de Especialista, aqui na sua Rádio Alvorada FM 106.3. Hoje, sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Já estamos, no último mês do ano, nos aproximando do Natal, onde vamos celebrar o nascimento do Menino Deus. Aqui no Papo de Especialista, hoje, nós estamos conversando sobre inteligência artificial na educação e com uma convidada muito especial, muito inteligente, esclarecendo aqui muitas dúvidas para nós, a professora Patrícia Sardeto. Ela é professora do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Londrina, e também é membro do Observatório de Inteligência Artificial na Educação Superior da PUC Paraná. Professora, já conversamos no bloco anterior sobre ética e desafios na inteligência artificial na educação, falamos sobre ferramentas de inteligência artificial na educação e lá atrás, contextualizamos, falamos aí de forma geral da inteligência artificial na educação. E agora vamos aí falar de futuro, o futuro da inteligência artificial na educação. Como você, professora Patrícia, imagina que será a sala de aula no futuro com o uso da IA? Difícil essa pergunta, né? Quando a gente olha, o ambiente educacional, ele já mudou bastante, né? A gente ainda tem ambientes tradicionais, mas a gente já percebe aí, e a nossa experiência ali na PUC também, muito de utilização de metodologias ativas. Então, esse ambiente tradicional do aluno ficar só sentadinho ali na carteira e escutando o professor, o professor mestre que sabe de tudo e vai passar os seus conhecimentos para os alunos, isso já mudou, Então, a gente já tem toda uma mudança nesse percurso da educação. E agora a inteligência artificial e as ferramentas que a gente tem à disposição, eu acho que vem aprimorar essa experiência, Então, o professor já tem um tempo que ele não é mais o centro, A gente olha muito essa experiência do aluno para construir o conhecimento ali junto, A inteligência artificial, ela vem, se bem usada, ela vem como uma ferramenta que aprimora essa experiência, que faz com que o conhecimento seja compartilhado, às vezes ali no próprio momento da sala de aula. Isso é super interessante, Porque a gente se coloca também, enquanto professor, como um mediador de conhecimento. Então, isso é importante. E já que estamos falando de futuro, da inteligência artificial na educação, e você, professora, é membro do Observatório de Inteligência Artificial na Educação Superior da PUC, fala pra gente um pouquinho sobre o trabalho desse observatório. Então, o observatório, ele foi criado esse ano, justamente para atender essas demandas, e toda essa dificuldade que a gente tem para lidar ali, com a inteligência artificial no ambiente educacional. Nós somos, tem um núcleo, do observatório, somos 5 professores, e tem um núcleo estendido que a gente traz aí um representante de cada escola,
e de alguns setores ali da PUC, para que estejam, então, sempre, né, em conversa com esse núcleo menor, para que a gente esteja discutindo ali novas aplicações. E a nossa ideia também agora é introduzir alunos nesse ambiente de discussão, que é super importante, e a gente se propõe a estar elaborando alguns documentos que são diretrizes. Então nós já lançamos no primeiro semestre as diretrizes para o uso de inteligência artificial no ambiente educacional. Nós temos aí, né, a proposta de cursos, de oficinas, então formação para professores e também para os alunos. Estamos realizando pesquisas, produzindo também, então escrevendo a respeito, porque a gente entende que o observatório ali da PUC, né, ele serve internamente para a comunidade, né, interna ali, professores, colaboradores, alunos, mas também ele pode ser subsídio para outras instituições, outros colegas, professores. Muito bacana esse trabalho do observatório, parabéns. Professora, falando, né, de futuro, quais são as tendências tecnológicas, ao seu ver aí, mais promissoras para os próximos anos no campo da educação? Então, nós temos em vários aspectos, né? Eu acho que um ponto que tem crescido bastante é pensar essa questão do estudo personalizado. Então, hoje, com ferramentas de IA, a gente já consegue traçar um percurso do aluno, né? E a inteligência artificial já consegue interagir com esse aluno, consegue identificar quais são os déficits, né, de aprendizagem e encaminhar orientações. Então, a gente vê que esse é um caminho a ser seguido da personalização do estudo. Outro seria propriamente, né, o desenvolvimento de novos modelos de ensino. A gente ainda está tateando um pouco, né, não sabe dizer muito ao certo, mas identificar, né, e por área de conhecimento também, né, tem áreas, o que a gente percebe hoje é que, como o ChatGPT é o que está sendo mais utilizado, né, pelos alunos em geral, ele trabalha muito com, o modelo é LLM, né, grandes modelos de linguagem. Então, é muito texto. Então, para as áreas de humanas, sociais, isso tem vindo como uma avalanche, né? Mas é lógico, né? A gente já tem aí desenvolvimentos excelentes, né? Na área da matemática, de codificação. Então, né, o pessoal das áreas técnicas aí também, né, tem muito a se desenvolver. A gente vê a área da saúde que está crescendo muito também. Então, pensando em educação na área de saúde, né, como tem avançado os estudos nessa área, com análise de exames, diagnósticos mais precisos. Então, tem muita coisa aí para ser aplicada. Muitas tendências tecnológicas, né? Professora, nós já até conversamos um pouco sobre isso nos blocos anteriores, se não me engano no segundo, mas eu gostaria que você falasse, né, e reforçasse também se você vê a inteligência artificial como um complemento ou como uma transformação total do sistema educacional. Eu vejo como um complemento. Eu acho que a gente está... Eu acho que nos assusta porque é tudo muito rápido. E a impressão que a gente tem é que a gente, enquanto professor, a gente não tem muito tempo de estar acompanhando, né, todas as inovações que surgem, as atualizações em aplicativos. Então, é essa sensação que a gente tem, né? Mas vejo como um complemento. O professor, ele sempre foi desafiado, né? Agora é um momento de desafio, e o que a gente comenta muito ali no observatório e discute muito é que a gente tem que refletir sobre esse momento, né? Parar um pouquinho, talvez fazer um curso rápido para se atualizar, participar de uma oficina,
conversar a respeito, utilizar uma ou outra ferramenta, porque aí a gente consegue se inserir. A gente não pode perder esse momento e simplesmente não aceitar, né, que estão entrando novas tecnologias no ambiente educacional. Então, acho que a gente tem que se abrir, conhecer, para que a gente possa traçar aí um futuro onde a inteligência artificial ela sirva ao ser humano, sirva à educação, né? Eu acho que a educação tem muito a ganhar se a gente consegue utilizar bem. Nossa, para mim, olha, o programa de hoje foi um aprendizado sobre inteligência artificial, especialmente no campo da educação. Professora, quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Você é muito querida, muito simpática, né, Caneco? Caneco que está conosco aqui nos trabalhos técnicos. Mas antes de encerrar, professora, claro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especialmente para os educadores, também estudantes, que tem muitos que estão agora na sintonia. A Rádio Alvorada tem um grande alcance, uma ampla audiência em toda a região e também pelo site, pelo aplicativo. A gente recebe mensagens de vários lugares do mundo, né? Então essa é a sua mensagem, principalmente para os educadores e estudantes, sobre o uso de inteligência artificial na educação. Eu acho que nós somos todos estudantes, né? A gente não para de estudar ao longo da vida. Então, a mensagem é de... Eu sou uma eterna otimista. Eu acho que as novas tecnologias, elas vêm para nos ajudar, para melhorar, né, a nossa vida, deixar mais eficiente, trazer novas possibilidades, né? Então, eu acho que a gente tem que se dedicar, conhecer, ter muito senso crítico. Não deu tempo da gente falar sobre isso hoje, mas a inteligência artificial pode nos enganar muito, né? Essas aplicações. Sim, com certeza. Então, nós temos que ter muito senso crítico, muita responsabilidade no uso. E isso, ela pode nos ajudar muito, contanto que nós tenhamos aí sempre os princípios éticos, né, a nos guiar, e muita responsabilidade no uso. Você está ouvindo Papo de Especialista. Então nós conversamos com a professora Patrícia Sardeto, professora do curso de Direito da PUC Paraná, Campus Londrina. Ela também é membro do Observatório de Inteligência Artificial na Educação Superior da PUC Paraná. Espero que você tenha gostado muito do programa de hoje. Vamos encerrando por aqui. Eu, Ana Nery, desejo a você um excelente final de semana. Este programa teve a apresentação de Ana Nery, trabalhos técnicos de Humberto Caneco. Então, até a próxima semana com mais um programa Papo de Especialista, que com certeza também terá um assunto que será de seu interesse. Um grande abraço e fique na paz. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná.